Irmãos, vamos abrir em Marcos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1, 14. Eu vou ler o versículo 14 e o versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esta graça de estarmos reunidos, Pai, juntos para estarmos ouvindo a sua voz, Pai. Por isso nós clamamos, Pai, fale conosco, Pai, porque sem o teu falar esta é uma reunião sem importância e sem motivo, Pai. Como precisamos de ouvir da tua voz, Pai. Abra as tuas escrituras para falar ao nosso coração. Que o teu falar, Pai, nos ensine mais e mais de Cristo. Continue nos ensinando, nos fortalecendo em todas as coisas, Pai, para que Cristo seja engrandecido. Em nome de Jesus, amém. Evangelho. Essa é uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia. Acredito que os irmãos aqui já sabem o que significa Evangelho. Aqui nós vemos Jesus pregando o Evangelho. Jesus, logo no início de sua caminhada, prega o Evangelho de Deus. E qual é o Evangelho de Deus, irmãos? O que é esse Evangelho de Deus? Onde Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, o que vocês sabem a respeito do Evangelho? O que o Evangelho significa para cada um de nós? Porque é muito fácil nós falarmos da boca para fora o que significa Evangelho. Aliás, todos nós aqui já temos frequentado reuniões e mais reuniões, somos bons frequentadores de cultos. Mas será que nós temos tocado a essência e a realidade do que é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Do que é o Evangelho de Deus? Irmãos, porque isso é o que diferencia um frequentador de culto e um cristão verdadeiro. É aqueles que tocam, que entendem o que é o precioso Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, o que pode nos trazer vida? O que é aquilo que pode restaurar cristãos cansados? O que pode trazer encorajamento para aqueles que são fracos de coração? O que pode colocar de pé uma igreja que está em ruínas? O que pode vivificar e trazer um verdadeiro avivamento, senão o Evangelho de Cristo? Porque, irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. A gente vê muitas comunidades pulando lá, fazendo seus oba-obas atrás de poder de Deus, buscando o poder de Deus de tantas maneiras diferentes. O que eles querem é poder e manifestações físicas de poder. Mas, irmãos, onde está o poder de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Então, o poder de Deus é manifestado onde? No Evangelho. E qual que é o poder de Deus? Cristo e este crucificado. Irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir lá, acho que é um texto importante. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Olha sobre o que se trata o Evangelho.
Eu vou ler desde o versículo 3 para pegarmos o contexto aqui, mas a minha ênfase é o versículo 5. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste, pela palavra da verdade do Evangelho. Então, sobre o que se trata o Evangelho? Sobre uma esperança reservada nos céus. Irmãos, isso tem que mudar toda a nossa perspectiva, toda a nossa vida. Se nós temos uma esperança viva que nos aguarda. E esperança é uma palavra muito completa. Esperança não fala de uma mera expectativa, de algo que nós esperamos de maneira pífia, de maneira não tão importante assim. Esperança é aquilo que nós nos agarramos com tanta firmeza, que é aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Irmãos, o Evangelho é aquilo que nos traz esperança. Se não estivermos agarrados no Evangelho, vamos tentar nos agarrar nas coisas vãs deste mundo. O Evangelho fala de uma esperança reservada nos céus. Irmãos, só que o Evangelho, essa boa notícia, como muitos definem Evangelho, que o Evangelho é a boa notícia, e não está errado. O Evangelho de fato é essa boa notícia. Mas essa boa notícia começa com uma péssima notícia. E qual que é essa péssima notícia que começa com o Evangelho? Romanos 3:23. Porque nós só podemos entender a graça quando nós entendemos a nossa própria miséria. Para sermos salvos, precisamos ser salvos de alguma coisa, não é mesmo? Romanos capítulo 3. Um texto conhecido nosso. Diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, somos todos, toda a humanidade é contaminada pelo pecado. O pecado é a declaração de independência do homem. Pecado não é simplesmente uma transgressão contra o Senhor. Eu gosto de falar isso. Pecado é uma rebelião contra o Senhor. Pecado é aquilo que entrou no homem, é aquela natureza que entrou no homem quando Adão decidiu pegar daquele fruto e desobedecer a Deus. Quando Adão comeu daquele fruto, ele se rebelou contra o Senhor. É como se ele tivesse dito para o Senhor que o Senhor não era suficiente para ele, que ele precisava saber o que era bem e o mal, que ele queria ser também como Deus, porque Deus não era suficiente para ele. Então, irmãos, pecado entrou no homem. Romanos 5:12, 2 páginas para frente, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, porque Adão pecou, todos pecaram. O pecado entrou na raça humana, que foi passando de geração em geração, até chegar em nós, até chegar em mim e chegar em você. Irmãos, você não se torna pecador porque você peca. Você peca porque você nasceu pecador. É simples, tenta parar de pecar. Nós não conseguimos. Por quê? Que está intrínseco à natureza humana. E sabe o que isso implica para nós? Sabe qual é o significado disso tudo que eu estou falando? De que todos nós pecamos, que todos nós temos pecado? É porque a Bíblia é bem clara quando ela trata com o pecado. Não precisam abrir 2 textos que os irmãos já conhecem. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, esta morrerá. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Então aquele que peca tem como merecimento o quê? A morte. Morte eterna. Em outras palavras, inferno. Todo aquele que peca é merecedor do inferno. Irmãos,
Sabe quantas vezes você precisa pecar para ir para o inferno? Sabe quantas vezes você precisa cometer esses pecados para ir para o inferno? Não são várias ou poucas vezes, uma única vez. Um único pecado é suficiente para te condenar por toda a eternidade no inferno. Um único pecado. Por um único pecado, Adão foi expulso do jardim e toda a humanidade foi condenada. Por um único pecado. Irmãos, por isso que pecado é coisa séria. Um único pecado. E se um único pecado é suficiente para nos levar para o inferno, quem me dera uma vida inteira recheada de pecados? Quantas vezes nós pecamos hoje? Irmãos, essa é a péssima notícia que começa o Evangelho. Para nós não há solução. Você pode até dizer, não, mas existem muitos piores do que eu. Mas irmãos, Deus não vai nos julgar com um padrão humano. Deus vai nos julgar de acordo com a sua própria justiça, de acordo com a sua própria santidade. Então não é porque existem pessoas piores que você ou não, existem pessoas que pecam mais que você ou não, porque um único pecado, ele vai nos comparar com a pessoa de Cristo, que era perfeito. Mas irmãos, é exatamente por este motivo que Cristo veio. Para nós não havia solução, não havia nada que nós pudéssemos fazer para sermos salvos. Na verdade, não há ainda algo que nós podemos fazer para ser salvos. Mas foi por isso que Cristo veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio trazer vida para aqueles que estavam mortos. Trazer vida para aqueles que estavam condenados. Efésios capítulo 2, versículo 1, começa de uma maneira tão linda. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aquele texto áureo das Escrituras que todos nós conhecemos, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Irmãos, da mesma maneira que a alma que pecar, esta morrerá, aqueles que tinham pecado mereciam a morte eterna. Irmãos, Cristo veio por esse mesmo motivo. Ele foi até as últimas consequências, foi até morte de cruz. Ele sofreu a pena da morte em nosso lugar. É por isso que quando João Batista vê o Senhor Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, nosso Senhor Jesus é o nosso Cordeiro. Há uma prática no Velho Testamento, na Velha Aliança, que para a expiação dos pecados, um cordeiro precisava ser morto, precisava ser imolado no altar do sacrifício. Então, a congregação de Israel, aquele povo antigo, quando eles pecavam contra o Senhor, e dia após dia, eles tinham que fazer sacrifícios de bodes, de gado, porque o sangue precisava ser derramado para lavar eles dos pecados deles. Claro que tudo isso era uma figura daquilo que havia de vir, mas irmãos, Cristo é o nosso Cordeiro definitivo. Ele é aquele que por seu sangue nos lavou e nos purificou de cada um dos nossos pecados. Vamos continuar lendo aqui em Romanos capítulo 3. Olha que texto maravilhoso. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A péssima notícia. Mas agora começa a boa notícia. Sendo justificados, ou seja, tendo a justiça de Cristo imposta em nós. Sendo justificados, sendo tornados justos.
gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo, Cristo, ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Irmãos, fomos justificados por meio da fé em Jesus. Irmão, você tem fé nesse Senhor Jesus que está escrito aqui? Você crê nisso? Que Ele se tornou para nós o justo e o justificador, aquele que nos trouxe a sua justiça? É por meio da fé. O justo viverá por fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Diz Gálatas. O justo viverá por fé. E o que é fé? É crer, é se agarrar, é ter uma esperança viva no Senhor Jesus. Não é simplesmente um pensamento positivo, algo que nós acreditamos. Não. Fé, o crer, é estar unido, é se apegar com firmeza a este fato, não ter dúvida, ter uma convicção eterna, a ponto de entregarmos a nossa própria vida por essa verdade. Isso é fé. As pessoas acreditam que a partir do momento onde elas têm a fé em Jesus Cristo, algo novo acontece, e elas têm experiências novas, e elas sentem alguma coisa. Não, não é pelo sentir. Se houvesse algum sentimento, não seria fé, seria um sentimento. Se nós sentíssemos alguma coisa a partir do momento que o Senhor entra em nosso coração, se nós tivéssemos esse sentir, não seria fé, porque fé não tem a ver com sentir, tem a ver com crer. Temos que ter essa fé verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos crer de todo o coração que Ele é aquele que nos justifica. 1 Coríntios capítulo 2, não precisam abrir lá, irmãos. O apóstolo Paulo diz o seguinte: decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, o que tem mais importância senão Cristo e este crucificado? Isso é o Evangelho. Porque se nós temos a essência do Evangelho, se nós temos a realidade do Evangelho, se nós temos o entendimento de quem é Cristo e da sua obra maravilhosa na cruz, onde Ele nos deu nova vida, o que mais nós precisamos? Por isso que Paulo diz ali para os coríntios: decidi nada saber entre vós. Ou seja, todas as coisas que estão acontecendo aí não têm importância, não têm relevância. O que é mais importante, e o que eu quero saber, ó Coríntios, é sobre Cristo e a sua obra manifesta no Calvário. Cristo e este crucificado. É sobre isso que se trata o Evangelho, irmãos. Um texto muito importante para nós, 2 Coríntios capítulo 5, esse vamos abrir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esse é um texto que tem que estar marcado em nossos corações. Esse é um texto que temos que levar ele para onde quer que formos. Versículo 21 diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nosso Senhor Jesus, aquele que de fato viveu uma vida perfeita, aquele que é o homem de verdade, aquele que andou integralmente perante a lei, perante o Senhor e perante os homens, aquele que viveu uma vida perfeita, ele que não conheceu o pecado, o verdadeiro santo, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por cada um de nós. Irmãos, isso tem que
encher o nosso coração de alegria. Não tem como continuarmos os mesmos após entendermos essa verdade, este fato. Irmãos, ele provou de toda aquela ira do nosso Pai, de Deus. A ira de Deus foi toda manifesta, foi toda colocada em Jesus. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, isso é o Evangelho. Nosso Senhor Jesus naquela cruz suportou até a última gota do cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos ter a vida em nós mesmos. Será que isso não comove os nossos corações? Será que isso não faz o nosso coração se remoer dentro do peito? Nós que estávamos andando a passos largos para o inferno, fomos resgatados por este Senhor tão maravilhoso. Que Cristo temos! Vocês lembram o primeiro texto que eu disse? Onde Jesus começa dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, arrependimento. O que é arrependimento? Às vezes a gente confunde arrependimento com remorso, né? Com o sentimento ruim que às vezes nós temos quando cometemos alguma coisa de errado. Quando cometemos o pecado, nós temos aquela sensação ruim, né? Às vezes isso é um remorso. O que é arrependimento? A gente confunde que arrependimento é um ato. Mas, irmãos, arrependimento não é um simples ato. Porque o Senhor requer de nós uma vida de arrependimento. Arrependendo-se, dia após dia. Não arrependimento daquilo que nós fizemos, ou daquilo que nós cometemos, mas arrependimento daquilo que somos. Arrependei-vos. O que é arrependimento, irmãos? Arrependimento é deixar as coisas que para trás ficam e avançando. Mudança de mente. Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, crede em Cristo e este crucificado. Quão diferente é o que Cristo pregava e o que é pregado hoje em dia? Irmãos, em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6, Gálatas capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, ou seja, estão deixando a graça de Cristo para ir para outro evangelho. Então ele continua no versículo 7, o qual não é outro, ou seja, não existe outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, irmãos, não existe outro evangelho, existe um único evangelho, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem aqueles que tentam deturpar o evangelho, que pregam um outro e falso evangelho. É só a gente analisar o que é as pregações do evangelicalismo atual. Não é porque é uma pessoa evangélica que ela conhece o evangelho. Deveria ser pela nomenclatura, mas não é. O evangelicalismo moderno é algo que traz nojo ao Senhor, irmãos. Eu não vou nem citar casos como misticismo ou teologia da prosperidade, mas o que nós vemos é psicologia, é autoajuda, é pregações e movimentações que pregam que você precisa estar bem consigo mesmo. Irmãos, esse não é o Evangelho de Cristo. Até porque não importa se estamos bem conosco mesmo, o importante é que estejamos bem com Deus.
Nós precisamos estar em paz com Deus. Colossenses 1, versículo 20 diz o seguinte: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Irmãos, Cristo fez paz com Deus para nós. Ele nos trouxe a reconciliação. Nós temos paz com Deus, nós estamos bem com Deus se nós cremos nessa realidade. Essa psicologia moderna aí, que você tem que estar bem consigo mesmo, que você precisa se encontrar. Não, você precisa encontrar a Cristo. Você precisa se agarrar em Cristo. Senão nada vai fazer sentido. Os cristãos de hoje estão se apegando a migalhas e têm deixado o pão da vida. Não têm se importado com a realidade do Evangelho. A pregação pura de Cristo tem se tornado cada vez mais rara. É só os irmãos procurarem. Eu tenho esse costume de estar sempre olhando, assistindo pregações no YouTube dessas comunidades do momento, né? Dessas churches. Eu estou sempre escutando ali tudo que é de novo. Estou sempre lá ouvindo. Mas, irmãos, parece que aquilo é intragável. É sempre muito bonito. É sempre muito belo. Mas não há verdade naquilo. Não há realidade naquilo. Não há vida naquilo. Por quê? Porque não há Cristo naquilo. Precisamos ter uma fé baseada nas Escrituras. Uma fé viva, baseada num Cristo vivo. Irmãos, quantos por cento da sua fé é formada porque você ouviu testemunhos aqui ou ali, de acontecimentos, de curas, de milagres? Quantos por cento da sua fé é formada porque você escutou uma musiquinha evangélica no TikTok? Ou porque você escutou um podcast cristão? Ou porque você assistiu The Chosen? Ou porque você fez tantas outras coisas? Mas quantos da sua fé é formada porque você se aplicou à leitura da palavra, se aplicou à meditação das Escrituras, de conhecer a palavra de Cristo? Porque essas coisas que eu falei são vãs. Mas, irmãos, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Cristo. A fé verdadeira não vem por esses meios atuais e modernos. A fé verdadeira vem pela pregação da palavra de Cristo. É Cristo aquele que nos traz fé para crer nele mesmo. Mas não. Te chamam para vir para frente, de maneira papal te consideram um novo cristão, quando você aceita Jesus. Irmãos, como o tempo atual está tão perdido. Como as pessoas estão tão perdidas porque não conhecem o Cristo das Escrituras. Irmãos, Jesus não é aquele que vai entrar apenas num cantinho do seu coração. Jesus não é a cereja do bolo. Jesus não é aquela única peça que faltava para tornar a sua vida perfeita. Irmãos, ou Ele é tudo, ou Ele não é nada para nós. Ele não é aquele único pedaço que faltava. Ou Ele é tudo, ou Ele não é nada. Cristo precisa ser o nosso tudo. Cristo precisa ter integralmente o nosso coração. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo coração. Não adianta termos um coração dividido. Nosso coração precisa ser integralmente do Senhor. Só nele nós podemos encontrar vida, e vida eterna. Esse é o testemunho de Deus para nós. Olha o que diz em 1 João, capítulo 5, versículo 11. João, capítulo 5, versículo 11.
E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna. E essa vida está onde? No seu Filho, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 12, aquele que tem o Filho, tem a vida. E olha que simples, se alguém não tem o Filho, aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, precisamos ter Cristo totalmente em nosso coração. A questão essencial não é o quanto nós temos de Cristo. O essencial é quanto Cristo tem de nós. Será que Ele é, de fato, o nosso Senhor? Porque como Cristo nos salva? Cristo nos salva sendo o nosso Senhor. Se Cristo não nos salvasse para ser o nosso Senhor, nós seríamos escravos do quê? De nós mesmos. Deixaríamos de ser escravos do pecado para sermos escravos de nós mesmos. Não existe liberdade fora de Cristo. Será que nós temos entendido isso? Será que essa verdade tem sido cada vez mais viva em nossos corações? De que Ele é o nosso Senhor? Irmãos, como dizem em Hebreus, precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades já ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É muito interessante se agarrar com firmeza. Tem uma história de um homem que ele trabalhava numa metalurgia e ocorreu uma grande explosão naquele negócio. E ele foi cair em um buraco, num lugar onde ele certamente perderia a sua vida. E ele, nas suas últimas forças, se agarra a um pedaço de metal. E ele se agarra tão forte naquilo, que suas mãos quebram, seus dedos quebram, e ele ainda não soltava. Ele se agarrou com tanta firmeza para salvar a sua vida, aquela haste de metal, para não ter morrido naquela explosão. E esse é um ótimo exemplo para nós do que é o Evangelho. Nós temos Cristo e precisamos nos agarrar com firmeza a este Cristo, nos apegar com cada vez mais força, irmãos. Não que dependa da nossa força, porque esse agarrar não depende de nós, mas do Senhor, que não nos deixa cair da sua mão. Mas, irmãos, precisamos entender que Ele é o nosso tudo, que Ele é o nosso Senhor. Que temos além de Cristo? É as coisas deste mundo. Podemos buscar as coisas deste mundo por toda essa vida aqui, por toda essa jornada aqui. E o que isso vai resultar para nós? Não vai resultar em nada. Jesus conta uma parábola de um homem que tinha muitas posses e suas lavouras estavam crescendo, que seus celeiros já estavam cheios. E o que ele fez? Ele derrubou todos os seus celeiros, fez celeiros ainda maiores para ter a sua alma saciada. Mas Jesus faz uma pergunta: louco, esta noite despedirá a sua alma. E irmãos, os tesouros dessa terra, será que tem algum valor? O ouro dessa terra, o poder dessa terra, as coisas de importância, posições, tem algum valor? Não tem, irmãos. Não tem. Mediante a eternidade, não tem valor. Tem uma frase de C.S. Lewis, eu sempre cito ela: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Precisamos nos apegar com mais firmeza ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso tudo. Irmãos, que essa verdade seja cada dia mais viva em nossos corações, para que possamos queimar por amor ao Senhor, para que o fogo do Evangelho
queime em nossas vidas, porque nós entendemos que nós não somos mais nossos, mas nós somos dele. Porque se continuarmos vivendo da mesma maneira, se continuarmos tendo um coração dividido, caindo sempre nos mesmos pecados, irmãos, do que adianta estarmos pisando no sacrifício de Cristo? Que Cristo seja o nosso tudo. É claro que nós vamos tropeçar, é claro que nós vamos cair, mas isso é um tropeço, é uma falha no percurso, não é algo planejado, não é algo que nós vamos fazer porque queremos. Vamos nos apegar ao nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa segurança, Ele é aquele que nos dá uma viva esperança, uma esperança de que tudo aqui vai passar, mas a palavra dele vai permanecer eternamente, e teremos a eternidade para passar com Ele, para conhecê-lo. Irmãos, que Cristo nós temos! Ele que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Como eu já tinha dito, precisamos nos apegar com mais firmeza a esse Cristo tão maravilhoso que nos salvou para uma viva esperança. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado esta graça de estarmos juntos, essa oportunidade de estarmos reunidos como igreja, Pai. Oh, Pai, como nós carecemos de ouvir mais e mais a Tua voz, como nós precisamos sermos ensinados por Cristo, Pai. Nossas vidas há muitas falhas, muitas fraquezas ainda, Pai. Mas queremos nos agarrar com mais firmeza a Cristo, Pai. Para que Ele seja o tudo em nossas vidas, Pai. Para que Ele seja o nosso Senhor, Pai. Não da boca para fora, mas em realidade, em verdade, Pai. Continue falando mais e mais do Evangelho a nós. Em nome de Jesus. Amém.